Pois é, passou o final de semana, chegou a segunda-feira e é dia de Vasco. A semana começa com Vasco e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco precisando muito de uma vitória para voltar a respirar no Campeonato Brasileiro, né? Para tentar respirar no Campeonato Brasileiro. O Vasco que não vence há 10 partidas. Incríveis 10 partidas. Que buraco que o Vasco se meteu, hein? Vamos falar aqui sobre essa partida, Vasco e Cuiabá, e vamos também atualizar todas as informações sobre o nosso Gigante da Colina. Está entrando no ar a primeira edição do nosso Giro de Notícias dessa segunda-feira. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama. Como eu faço em todo início de semana, desejo para você uma ótima semana e que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Nesse vídeo aqui, além de Vasco e Cuiabá, vamos falar sobre um atacante que deixou o Vasco, né? Notícia já confirmada pelo próprio Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a situação do possível novo treinador. 2 nomes estão aí sendo mais comentados, mas parece que o Rogério Ceni cada vez mais vem ganhando força aí dentro do Vasco da Gama. Vamos falar também sobre a possível saída de Emílio Faro. Enfim, muita coisa para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando da busca do Vasco por um novo treinador. O Vasco hoje será comandado pelo treinador do Sub-20, né, o William Batista. É um treinador muito jovem, ele tem apenas 30 anos de idade e nas categorias de base, né, no Sub-20, ele vem muito bem. O Vasco está invicto com o comando do William Batista e hoje ele vai ter essa oportunidade, né, de dirigir a equipe principal do Vasco da Gama. O William Batista é considerado por todos, né, dentro do Vasco e também da imprensa esportiva que cobre as categorias de base, um cara muito estudioso, muito inteligente e um treinador muito promissor, né? Como eu disse, é muito jovem, tem apenas 30 anos de idade e vai ter hoje essa experiência, né, de comandar a equipe profissional do Vasco da Gama. A escolha do departamento de futebol do Vasco pelo William Batista para comandar a equipe causou ali um ruído interno, né, dentro do Vasco da Gama. A informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos é que o auxiliar técnico do Vasco, da comissão permanente, o Emílio Faro, não gostou da escolha, né, pelo William Batista. Ele se sentiu ali desprestigiado, né, porque naturalmente, com a demissão do treinador, ele é o auxiliar da comissão permanente, é normalmente o auxiliar que fica ali comandando a equipe, né? Ele se sentiu desprestigiado e com isso pode sair do clube. Essa é a informação dada ontem pelo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. Eu vou dar a minha opinião aqui sobre isso. Cara, o Emílio Faro já não tinha que estar mais no Vasco, né? Se isso realmente aconteceu, dele ter ficado chateado porque o Vasco não colocou ele como auxiliar, como treinador para a partida de hoje, tá com ciúminho, meu amigo, não é momento para isso. O Vasco está em 19º no campeonato, o cara tá com ciúminho porque não foi escolhido, ó. É rua, é rua, é rua. Se isso realmente aconteceu, é rua. Já não era para estar no Vasco mais, eu não sei nem o que ele faz no Vasco, de verdade. Uma das grandes decepções que eu acho que todo mundo tem com a gestão de futebol da 777 é que todo mundo esperava que com a entrada deles teríamos no futebol do Vasco uma reformulação, que iam trocar todo mundo, ia trocar todo mundo que trabalhou nessa era fracassada do Vasco, né? Nesses últimos anos aí que o Vasco só deu vergonha pro seu torcedor. A gente imaginou uma ruptura, né? Uma mudança geral, mas não foi isso que aconteceu, né? Estão lá as mesmas pessoas, são os mesmos scouts, são os mesmos auxiliares, enfim, nada mudou e o Emílio Faro é um retrato dessa situação com toda certeza. Mas a informação do canal Atenção Vascaínos é essa, né? Que o Emílio Faro se sentiu desprestigiado e pode até pedir o seu desligamento ou, como essa informação veio a público, não sei como vai repercutir lá dentro, ele pode até ser desligado do Vasco da Gama. Vamos aguardar mais informações e se tivermos, a gente atualiza aqui no canal. E sobre a busca por um novo treinador, a informação é a seguinte, que nesse momento o argentino Ramon Dias, que era o favorito ali para assumir o Vasco, vem perdendo força pela dificuldade de negociação e pelo tempo da operação, né, que envolve para fechar esse negócio. Com isso,
cada vez mais Rogério Ceni vem ganhando espaço por ser um treinador nesse momento mais acessível e que viria, né, de imediato para o Vasco da Gama. Então o nome de Rogério Ceni vem ganhando força dentro do Vasco e, como eu disse, acho eu que se o Vasco escolher um treinador brasileiro, esse treinador será o Rogério Ceni. A gente deve ter uma definição essa semana, né, sobre o novo treinador do Vasco da Gama. E aí, o que você acha de Rogério Ceni no Vasco? Deixa aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante. Bom, vamos falar agora aqui sobre o mercado da bola, sobre chegadas e saídas de jogadores do Vasco da Gama. Uma saída foi confirmada no dia de hoje. O Vasco da Gama informou que acertou o empréstimo do atleta Vinícius Paiva, o atacante Vinícius, ao Sheriff da Moldávia por 1 ano com opção de compra fixada. Então o jogador está indo por empréstimo com o passe fixado ao Sheriff da Moldávia. Inclusive ele já foi anunciado lá de forma oficial, está aparecendo aí uma foto, né, na sua tela. Uma outra situação que foi destaque no dia de hoje é a negociação do Vasco com o Rodrigo Zalazar. A informação é a seguinte, que a reunião entre o Vasco da Gama e os representantes do meia Rodrigo Zalazar teve avanços importantes entre o jogador e o clube. E a expectativa é que o Vasco, ainda no dia de hoje, inicie as conversas com o Schalke 04, que é o detentor do passe ali do atleta. A ideia do Vasco e da 777 é oficializar uma proposta na casa dos 3 milhões de dólares por esse jogador, o meia Rodrigo Zalazar, que joga também como segundo volante, é uruguaio, tem 24 anos de idade, está aí na mira do Vasco da Gama. Parece que é uma situação que está avançando. Uma outra situação que chamou a atenção no dia de hoje, Lucas Prato. Lembra que o Lucas Prato foi especulado no Vasco recentemente, que o Vasco teria interesse nesse jogador? Pois bem, Lucas Prato rescindiu o seu contrato com a equipe do Vélez da Argentina. Com isso, ele está livre para assinar com qualquer outro clube e pode pintar em qualquer outro clube de forma gratuita na próxima janela de transferências, que começa aí no dia 3 de julho. Então, o Lucas Prato está livre, né? Está livre no mercado e é um jogador que já teve o seu nome ventilado ao Vasco da Gama. Não estou dizendo aqui que ele rescindiu com o Vélez para fechar com o Vasco. Não estou dizendo. Apenas chama a atenção o fato do jogador agora estar livre no mercado. Vamos aguardar e, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal. Vamos falar agora sobre Vasco e Cuiabá. E você pode fazer uma fezinha nesse jogo lá no site da 1xBet. Aqui no comentário fixado tem o link e tem também o código promocional aqui do canal Machão da Gama. Você utilizando o nosso código promocional, você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link tá aqui no comentário fixado. Bom, e para essa partida de hoje teremos no apito Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul. E no VAR teremos o Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo. Essa dupla vai comandar, né, um dentro do campo, o outro na cabine, a partida entre Vasco e Cuiabá hoje pelo Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no estádio Luso Brasileiro, né, da Ilha do Governador, estádio da Portuguesa, porque São Januário está interditado pela Justiça do Rio de Janeiro por conta das confusões que aconteceram aí na quinta-feira. Lembrando mais uma vez, o jogo hoje é totalmente sem público, né? Portões fechados. E como eu disse, o Vasco será comandado pelo técnico William Batista, que tem apenas 30 anos de idade, e ele conta hoje com a volta, né, do volante Jair, que cumpriu suspensão na última partida. Por outro lado, quem cumpre suspensão no dia de hoje é Andrei Santos. Andrei, que não vai mais jogar pelo Vasco, né? A última partida dele foi exatamente contra o Goiás e já está fora da equipe para essa partida de hoje por conta da suspensão. O provável Vasco que entra em campo hoje é o seguinte, está aí na sua tela. Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Jair e Marlon Gomes, Gabriel Peck, Eric Marcos e Ryan. Acredito eu, essa foi a escalação que o Globoesporte.com colocou. Acredito eu que o Alex Teixeira vai ser titular ali no lugar do Marlon Gomes. Mas a gente só vai saber isso realmente na hora da partida. De toda forma, vou confessar para vocês que hoje eu estou acreditando numa vitória do Vasco. Eu acho que o time do Vasco é ruim. Eu acho que o departamento de futebol do Vasco é uma M completa. Eu acho que o Vasco está cercado de incompetentes. Mas também acho que, apesar de tudo, apesar do time ser fraco, o Maurício Barbieri fazia esse time ficar pior do que ele realmente é. Apesar do Vasco ter um time muito limitado,
não é um time para ter apenas 6 pontos no Campeonato Brasileiro. A campanha era para ser melhor. E acredito que hoje o Vasco vai conseguir uma vitória. Depois de muito tempo, eu estou acreditando de novo numa vitória do Vasco. Enfim, tomara que dê tudo certo. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!